Senhor. Te damos liberdade, Tu tens autoridade. Tu tens autoridade, esse solo é Teu. Os nossos corações são Teus, a nossa administração é Tua, a nossa organização é Tua, Senhor. Tome liberdade em nós, tome liberdade em nossos corações, Senhor. Que esses dias não sejam os nossos dias, mas os Teus dias, Senhor. Que sejam os Teus dias aqui na terra, que sejam os Teus dias na história da Igreja Coa, que sejam os Teus dias na história de cada um que está escrevendo a história dos nossos lados, Senhor. Nós nos submetemos à Tua majestade, nos rendemos à Tua grandeza nesse lugar. Nós Te pedimos, Senhor, que Tu venha nos ornar com a Tua glória, que Tu venha nos revestir com a Tua presença, que o Teu brilho tome o nosso coração, que a Tua presença roube a nossa atenção, Senhor. Conquiste a nossa atenção, em nome de Jesus. Amém, querido? Você pode dar um amém? Não, um amém de verdade. Glória, Senhor. Pode se assentar em nome de Jesus. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Eu sou obrigado a parar para perguntar, senão a gente não vai parar. Por mim eu ficava a noite toda cantando. Vocês ficariam? A unção nos conquista, né? Queridos, nós temos Coaninhos hoje? Não? Glória a Deus, nós estamos iniciando mais uma conferência Flechas. Essa conferência ela nasceu no nosso coração, que é um momento onde nós temos o prazer de ter os nossos pastores aqui conosco. E um dia o Senhor colocou uma chama no meu coração, e eu fiz uma aliança com Ele. Eu falei: Senhor, me dê voz, me dê influência, me dê força, permita-me ter autoridade para eu poder levantar aqueles que o Senhor quer que sejam levantados. Eu sempre digo: quem caminha comigo de verdade, eu vou dar tudo para levantar a pessoa onde Deus quer que ela esteja, porque eu não quero andar só, eu quero andar em família, amém? E se o Senhor me faz pai e ter autoridade, eu vou levantar todo mundo para estar junto comigo. E então nós temos uma aljava, e o Senhor falou: prepare as flechas. Então Ele me deu uma visão em 2014. Eu estava atrás de um rapaz num seminário de uma semana de missões urbanas, estava escrito Yeshua em vermelho na camisa dele, e eu dobrei meu joelho chorando na presença do Senhor. Ele me deu uma visão, e eu estava num círculo, e estava mais 2 pessoas comigo, ou 3 naquele círculo de joelhos dobrados, e as pessoas entravam naquele círculo e elas eram enviadas, elas eram como um raio lançada para todos os lugares da terra. E eu não tinha muita noção, a noção que eu tenho hoje, eu não tinha noção do que eu ia me envolver. Eu só queria ser um ajudante de um pastor, eu só queria contribuir numa igreja, eu só queria pregar o evangelho, que algum pastor me desse oportunidade, ou me usasse junto com ele, me ensinasse o que ele carregava. Então o Senhor, Ele me colocou uma paixão por formar pessoas. Ele começou a me revelar, e inclusive o logo da Gráfica Zion é exatamente essa visão. Se você observar na logo, você vai ver que é um círculo onde tem raios que vão do Brasil para as nações. E o Senhor me colocou nesse lugar, e eu entendi que muitas pessoas o Senhor nos daria para enviar. Amém? E em 2018 teve 3 momentos que eu vivi na minha vida. O primeiro momento foi quando eu confessei o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Esse foi o primeiro momento. Depois disso, uns 8 anos depois mais ou menos, eu ouvi sobre o evangelho da paternidade, sobre a pregação da paternidade. E eu comecei a congregar numa igreja muito influente, onde pregava sobre paternidade, sobre pais espirituais. Só que lá, nessa igreja, eu ainda não conhecia um pai. Eu conhecia a pregação de um pai, e lá o Senhor começou a me formar nisso. Pregadores extraordinários, com palavras incríveis, mas eu não tinha um pai.
E quando no final de 2016, casei em 2016 com a Sueli, em março de 2016, no final de 2016, o Senhor me deu uma visão para ir até no estado de Goiás. E lá eu fui e eu tive um encontro com o pastor Nilson, que a gente chama carinhosamente como Bispo Nilson. E lá eu conheci um pai. Eu lembro que a gente conversou sobre aliança de paternidade, mas eu não estava bem decidido, e a Suelen falou: faz aliança, amor, esse é o nosso pai e tal. Eu falei: mas eu nem conheço o homem, eu nem sei se ele gostou de mim. Olha a cara fechada que ele olha para mim, e a minha rejeição, ela, né? E o bispo, ele tem uma cara assim mais séria, mas quando tu conhece ele, tu vê que ele é um homem doce, gentil. Mas aí, pelo menos nós, né, bispa? A bispa conheceu um outro bispo, né? Mas amém, ele já está tratado, glória a Deus. E aí, eu lembro que a gente sentou numa mesa, ó, a gente tem que voltar para Santa Catarina. Aí o pastor falou assim: então vamos ter uma aliança, vocês que escolhem, mas a aliança não se quebra e é para sempre. Simples assim. E aí eu falei: bom, tá decidido, nós vamos ter uma aliança contigo, porque eu entendia de verdade, eu só queria um pai espiritual, irmãos. E eu falei: agora me envia para uma igreja que a gente tinha sido expulso da igreja que a gente estava, por causa dessa pregação, por causa desse entendimento. Hoje o pastor que me expulsou é meu amigo, amém, irmãos? Ele caminha comigo, é uma bênção, é um presente de Deus na minha vida. Mas ele não entendia, ele sempre fala: Marco, perdi um filho ilustre. Eu falei: pois é, eu queria ser cuidado, não cuidar. Aí eu falei pro bispo Nilson assim, eu falei: pastor, mas então envia a gente aonde eu congrego, lá na Shalom, lá na Assembleia, lá aonde que eu congrego? Daí ele falou: não, tu não vai congregar em lugar nenhum não, eu vou te dar uma palavra e tu vai voltar para Blumenau e começar um ministério. Irmãos, eu tinha acabado de fazer aliança de paternidade, como é que eu ia dizer: não, não vou respeitar isso, né? Sabe aquela coisa? E aí eu vim para Blumenau, eu e a Sueli. Não, se ele falou, vamos embora. Eu nem estava pensando direito, irmãos. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que o culto não tinha mais forma, que não tinha mais a introdução, que não tinha mais a hora da oferta, que não tinha mais a hora do louvor, que era tudo eu que ia fazer isso. Começou a me dar uma crise de ansiedade, irmãos. Eu chegava de noite, eu falava assim para a Sueli, eu deitava na cama e eu falava assim, ó. Eu ficava respirando e falava: se eu morrer hoje, tu dá um jeito de fazer as coisas. Porque eu pensava que eu ia morrer, me dava crise de ansiedade terrível. E aí eu ligava para o bispo e eu falava assim: ó, pois é, pastor, eu fui no médico, ele falou que eu tenho que tomar lá o Benzepam, o Rivotril e não sei o que, e o bispo dava uma palavra assim: não, tu não vai tomar nada, tu vai vencer isso daí no jejum, na oração e tal. Eu falei: oh meu Deus, então tá, se eu morrer, eu morri. E eu venci, irmãos. E aí a minha primeira ovelha foi o Alan. Demorou 8, está se convertendo agora. Demorou 8 anos, pô, me teve que quebrar o pé para se converter. Cadê o Alan? Tá lá atrás. Agora se converteu. 8 anos, a primeira ovelha. Aí depois Deus mandou o Daniel. Aí eu via que o Daniel, a Suelen dormia. Eu tinha que pregar para minha esposa que me ouvia todo dia. E o Daniel, né, que o Senhor vai pegar o Daniel em nome de Jesus. Ele olhava para mim fixo assim, ó. Aí um dia eu perguntei: Dani, por que tu olha tão fixo? Não, é porque eu faço um exercício que eu não estou concentrado em ti. Eu estou pensando nos livros que eu estava lendo e eu só fico presente. Eu falei: tu quer acabar comigo? Eu tinha 2 ovelhas, uma que ouvia por aqui, saía por aqui e ia viver a vida no mundo, e outra que te fazia um exercício para não me ouvir. E a outra era minha esposa, irmãos, né? Dormiu uma vezinha, né? Mas marcou, né? A gente lembra de Davi quando ele caiu, não quando ele fez tudo certo. E não é desse jeito. Aí eu lembro no dia, irmãos, era lá onde ela atende hoje, era a nossa sala. Onde ela atende hoje era a nossa sala da nossa casa. Aí eu comecei a conhecer. Se alguém puder me dar água ali, ó, só para eu tomar, que eu já estou quase terminando. É importante hoje a gente falar isso, para vocês entenderem aonde vocês estão se enfiando, tá? Aí eu comecei a desenvolver um relacionamento com o pastor Nilson, com o bispo Nilson, com a bispa Keila, nossa pastora amada. Em 2017, janeiro de 2017, os primeiros, no final de janeiro ali, meio de janeiro, a gente fez aliança.
E a gente tem registrado nosso primeiro culto no dia 22 de julho. Até então a gente se encontrava, orava, mas nunca tinha dito assim, ó, vamos começar um culto oficial. Dia 22 de julho é um registro que a gente tem, por isso que a COA faz aniversário nisso, 22 de julho de 2017. Então, desde ali, toda oportunidade que eu tinha para ir para Goiânia, ficar junto com o Bispo Nilson, eu ia em encontro de pastores, encontro profético. Tinha um pessoal que me via lá e falava assim, o Marco não perde uma, sempre está aqui, né? Os missionários sempre falavam isso, o Marco sempre está junto. Aí o bispo foi para Israel, me deu uma palavra, eu fui com ele. Depois foi para a África, me deu uma palavra, eu fui com ele. Como? Eu não sei, irmãos. Eu sei que eu tinha fé, eu não tinha dinheiro. A Suelen fazia muito dinheiro na época, ela pagava a conta. E aí, a nossa loja também, de uma forma sobrenatural, rendia, porque eu sei que o Senhor queria gerar algo em nós. E desde então, aí o bispo pode me corrigir se ele quiser aqui em cima, mas pelo que eu lembro, não tem nenhuma palavra dele que ele me deu que eu não cumpri. E eu também não lembro de ter me levantado contra ele. Eu busquei de verdade ser o filho de um pai que eu sempre quis e nunca tive, irmãos. Aí quando eu conheci o Bispo Nilson, então, ele foi esse pai. Pastor, por que você está falando isso? Porque o Bispo Nilson, para mim, não é o presidente de uma instituição de missões. O Bispo Nilson, na verdade, eu nem sei o nome da igreja dele lá em Contagem, né? É Contagem, né, Bispo? Não, Patrocínio, tá vendo? Não sei nem a cidade, né? Eu sei que é Batista, né? Como é que é o nome, Bispo? Vamos falar para eu gravar isso? Meu Jesus. A Igreja Presbiteriana Nova Vida, eu não sabia o nome, porque a minha aliança com ele não é de convenção. O bispo, ele sentou comigo e falou, eu vou ser teu pai, vou cuidar do teu coração, tu abre o nome do ministério que tu quer lá e tu começa e vamos embora. Então a minha aliança com ele é como pai, não é como um pastor de convenção. A gente não tem carteirinha, a gente não tem contrato, a gente não tem nada. Ele é meu pai espiritual, ele cuida de mim, a bispa é minha mãe espiritual e cuida de mim. E qualquer momento que eu ligar para ele, ele vai tentar me ajudar, né? Tem vezes que ele vai falar o que eu não quero ouvir. Então essa é minha aliança com o pastor Nilson. E toda vez, pelo menos uma vez por ano, a gente tenta trazer o vô para casa, né? Que se ele é meu pai, ele é o vô de vocês, amém? E eu queria convidar aqui o pastor Nilson. Vem cá, pastor. E nós temos essa aliança com o pastor, e ele cuida da gente, e nós nutrimos o chamado dele. Um dia o Senhor me deu uma palavra, o Senhor falou assim, cuide das ovelhas do teu pai, até que apareça o gigante. Cuide das ovelhas do teu pai. E desde aí então eu falei para o Bispo Nilson, pastor, as tuas ovelhas são minhas, os teus missionários eu quero ajudar a contribuir. E um dos motivos de nós não termos salário aqui como pastores é porque a gente tenta reverter o máximo para manter essa igreja e investir em missões. Porque nós entendemos que nós temos a missão aqui, mas nós temos a missão lá. E o nosso pastor, ele cuida de missionário diretamente. O Bispo Nilson, ele não cuida mais de igreja local, por mais que começou lá agora, né, pastor? Começou lá em Goiânia, igreja local agora, mas ele é focado em missionário. Nós temos a igreja local e nós nutrimos os missionários que ele aponta. Por exemplo, ele tem aliança com a Fran do Quênia, com o Ney, né, com todos os missionários que a gente cuida aí. O Bispo Nilson é o discipulador, é o que cuida, é o que ama, é o paizão deles também. Então nós temos uma aliança de paternidade e juntos nós cuidamos da missão de Cristo, cada um numa linha. Vocês estão entendendo? Esse é o lugar. Eu não entendo que o pastor Nilson, ele me usa, que eu pago tributo para ele. Bem pelo contrário, eu tenho o prazer de honrar ele por causa desse lugar espiritual. Eu não estou escrevendo a história dele, eu estou escrevendo a minha junto com a dele, né? E por mais, e é muito interessante, porque no dia que eu decidi ser submisso ao pastor, eu encontrei a verdadeira liberdade. E por incrível que pareça, o meu chamado, um dia o Senhor me deu uma visão. Eu ficava na rua, acho que eu já falei isso para o pastor, eu ficava na rua esperando alguém, e passava carro para lá e carro para cá, e ninguém parava. E um dia o Senhor me deu a visão de um homem que eu não conseguia ver a face, me pegou na mão e falou, teu tempo de espera acabou, teu chamado já começou. E isso começou quando eu fiz uma aliança de paternidade. A minha liberdade chegou quando eu encontrei a submissão. O meu chamado começou quando eu encontrei o descanso da submissão. Então agora eu tenho direção, eu tenho rumo. O rumo é partir para a direção do meu pastor, e isso não me faz alienado, isso me faz livre.
pastor, explica esse paradoxo. Não tem como explicar, tu tem que se envolver para ver. Amém? Glória a Deus. Então, pastor, tens toda a autoridade, fica à vontade que a casa é tua. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, irmãos. Que alegria estar aqui com vocês. Ouvir o Marco falar sobre isso traz boas memórias no nosso coração e traz alento também, porque essa história de dormir aí, lá em casa também acontece. Um dia desses eu estava fazendo um discipulado de final de ano, né? Eu não posso deixar o pessoal ser um discipulado, então eu vou fazer aqui. E não tinha ninguém. Os meninos estavam viajando, aí eles fizeram a transmissão de onde eles estavam e eu só reproduzi, né? Não sei como que funciona isso, mas deu certo. E aí a única ovelha que estava comigo era a Keila. E ela de frente para mim assim, ó. Eu comecei a ministrar. De repente eu escuto um barulho. Aí eu olhei. Falei, de vez em quando eu dano, né? Falei, irmão, não vou danar com ela. Ela até roncou, irmãos. Falei, mas eu tô sem moral demais, rapaz. Essa pregação minha tá fraca demais. Que luta. Ela vai falar que é só uma vez, mas assim, ó, não importa, eu sei que até hoje isso ficou marcado na minha vida. Glória a Deus. Gente, eu tenho uma aliança, nossa família tem uma aliança com o pastor Mark, a Su e vocês. E eu sempre falo com aqueles que caminham conosco. Nós temos uma aliança com um propósito. E é sempre um propósito acima. Então vocês vão ser sempre desafiados a ir mais. Amém? Na hora que você pensar que está melhorando, tem mais. Amém? E o Marco é desses. Ele fala assim, eis-me aqui. Fala, então vem cá. Aí aparecem uns negócios mais fortes aí, num desafio bem maior ainda. E ele encara, irmãos. Negócio que eles são corajosos. A Su também é corajosa. Uma vez nós levamos eles para Guiné-Bissau, irmãos. E a Su estava grávida. E nós fomos para lá de barco para ficar. Pode contar isso aqui? Pode? 7 horas pelo mar, irmão, o mar revolto. E aí nós com fome já um dia sem comer. Aí falei, gente, eu estou com fome demais. A instrução aqui é para não comer nesse barco. E aí o cara estava fazendo um pão com ovo e um fígado de boi. O cheiro, irmãos. Fez Jesus amado. Eu vou orar e vou comer. Apesar que não podia. Aí eu vou lá ver pelo menos como é que está isso, como que está a cara, né? Irmãos, na hora que eu cheguei, a mesa estava do lado do banheiro. E o banheiro, o barco balançava assim, ó, e o banheiro estava lotado de xixi, de coisa lá, aquele negócio, né? E balançava de um lado para o outro e respingava assim, ó, na mesa. Fez. Mas eu vou comer. Eu vou orar e vou comer. E aí voltei com o sanduíche. A Su olhou assim, irmãos, encheu a boca d'água e falou assim, eu quero. O Marco, não, amor, você não pode comer. Eu falei, não, deixa ela comer, rapaz. Jesus está no controle desse negócio. Irmãos, foi um dos melhores sanduíches que nós comemos.
em alto mar. Lógico que a gente orou bastante. Depois eu pensei bem, falei, meu Deus, uma mulher grávida, se ela der um desinteria aqui nesse negócio, nós estamos todo mundo enrolado. E a gente estava indo, não estava vindo. Vocês não estão entendendo. Na hora que chegou lá, que o missionário soube, falou, vocês é doido, vocês não fizeram isso não. Eu falei, a gente fez. E todo mundo comeu. E estamos vivos até hoje. Glória. Tudo bem que depois a gente teve que tomar um vermífugo, uns negócios, matar umas bactérias, mas isso é normal. Normal, faz parte. Vamos para a palavra? Mateus não. Antes de Mateus, vamos para Salmo 25:14, que é o tema. A intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Amém. Então nós vamos começar nesse tema. E o Senhor quando nós estávamos orando a respeito do Flechas aqui, Ele me deu 2 profecias. E eu quero liberar a primeira profecia daqui a pouquinho. E a segunda, depois a gente vai falar sobre ela. Para esse tempo, para essa igreja, para esse momento que nós estamos vivendo aqui. Amém. Quando nós falamos de aliança, há até um arrepio em muitos corações, porque mesmo Deus sendo um Deus de aliança, nós como seres humanos somos falíveis naquilo que empenhamos. E aliança tem a ver com a palavra empenhada. Tem a ver com um lugar na minha vida em que é estabelecido um acordo entre 2 partes. E o Senhor, Ele é fidedigno. Ele está sempre no mesmo lugar e Ele não muda. Não há variação nele. Mas da nossa parte, muitas vezes isso não acontece na mesma ênfase. Então por isso que para nós é muito difícil compreender alguns aspectos da aliança. E esses dias a gente vai falar sobre isso, para você sair de um lugar na sua vida e entrar em outro. Amém? Quem está entendendo fala amém. Então nesse primeiro momento, quanto à aliança, na verdade, essa aliança aponta para 3 lugares específicos. Deixa isso registrado aí, porque nós vamos começar exatamente com caldo grosso. Nós vamos começar de um lugar que é pouco ministrado, mesmo que é um dos lugares mais profundos da Bíblia. Amém? Então aponta primeiro para uma pessoa. Quando nós falamos de aliança, aponta para uma pessoa, Cristo. Aponta para um lugar, o Santo dos Santos, a presença dele. E aponta para uma descendência, uma herança para aquele que irá reinar com Cristo para sempre. Amém? Quem está entendendo fala amém. Então, quando nós falarmos de aliança aqui agora, você precisa entender que a aliança, ela aponta para esses 3 momentos. Ela aponta para uma pessoa, que é Cristo, aponta para um lugar, que é a presença, o Santo dos Santos, e aponta para uma descendência. Então, quando eu estava ouvindo aqui o Marco, ele testemunhar a respeito de quando nós começamos uma aliança, me veio exatamente esse quadro. É por isso que eu quero começar falando disso.
Uma aliança aponta para isso. E você não pode esquecer disso quando você estiver, sabe, com a alma ou com algumas dúvidas nos seus pensamentos. É importante que você saiba disso. Amém? Talvez você está demovendo de uma palavra empenhada. Talvez você está afastando daquilo que você votou. Mas se lembre disso. É uma pessoa, um lugar e uma descendência. Se você abrir mão dessa aliança, você vai estar abrindo mão desses três. Desse combo que é eterno para nós. E aí, diante disso, eu queria que você não movimentasse agora, que você prestasse atenção, quem está lá, prestasse atenção, porque eu quero liberar a profecia que o Senhor trouxe para essa igreja. Preste atenção nisso. O Senhor diz para essa igreja, Isaías 42:9, é a primeira profecia: eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio. Antes que sucedam, eu vos farei ouvir. Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor até a extremidade da terra. Vós que navegais pelo mar, e tudo que há nele, terras do mar e os seus moradores. Essa é a primeira profecia que o Senhor está liberando sobre essa igreja, sobre esse ministério. O Senhor está falando que as primeiras predições Ele já cumpriu aqui. Aquilo que Ele liberou sobre a vida desses pastores, que vocês caminham junto, já se cumpriu. Aquilo que o Senhor liberou para aquele tempo, durante esses anos, para esse ministério, já se cumpriu. E o Senhor está falando: olha, o lugar que você entrar na intimidade agora, eu farei que você ouça aquilo que eu ainda vou revelar para essa igreja. Então cante um cântico novo, porque o Senhor vos fará conhecer isso. Amém. Então essa profecia, ela está liberada sobre vocês. Só que vocês precisam conhecer as nuances que o Senhor quer trazer de entendimento para que vocês recebam isso. O Senhor está falando: eu levantarei profetas e profetisas sobre este lugar. Eu levantarei dons de ciência, eu levantarei dons de conhecimento, eu levantarei dons de cura, eu levantarei dons de milagres, e vocês irão até as extremidades da terra, até os confins da terra com isso. Aquele que recebeu isso, pegue agora, faça uma oração ao Senhor, diga: Senhor, eu tenho uma aliança contigo para isso. Diga para Ele, você e Ele agora. Há coisas novas que o Senhor quer trazer para esse lugar. Há coisas novas que o Senhor quer trazer para esse lugar. Então agora é um momento onde estão os pastores dessa casa, onde estão os líderes dessa casa. Erga as mãos. É momento de vocês cantarem um cântico novo. O Senhor está falando: a canção antiga já foi cantada, agora é o tempo da nova canção, agora é o tempo da nova revelação, agora é o tempo da nova iluminação. Receba isso sobre a sua vida. Glória a Deus. Receba isso.
até as extremidades da terra. Quando eu falo isso, eu vejo um útero, um ventre gerando muitas vidas. O Senhor está marcando esse tempo agora. Agora, talvez você diz assim: tá, mas não aconteceu na minha vida, eu não estou vendo. Sabe, parece que esse é um dos problemas com relação à aliança. Porque, de repente, a demora, ela gera em mim um sentimento de, primeiro, adoecimento da minha alma. O Senhor diz isso: a esperança que se adia adoece a alma. E depois um sentimento de que não vai acontecer. Então até o final aqui você vai entender o que o Senhor está falando. De todas as ministrações são uma sequência. O Senhor me deu todo o esboço, o Senhor me deu todo o mapa espiritual dessa mensagem. Então, o conselho que eu dou para vocês é: não falte nenhum dos dias, porque Deus vai destravar coisas grandiosas sobre a sua vida aqui. Não importa em que lugar você esteja com relação ao corpo dessa igreja, mas o Senhor vai fazer na sua vida. Um dos textos que mais me chama a atenção sobre demora é o texto da parábola das 10 virgens. Esse é o retrato da igreja atual. Uma igreja que, de repente, está olhando e não está vendo acontecer do jeito que ela esperava que tivesse acontecendo. E ela começa a ficar imprudente. A demora, guarde isso, a demora da volta de Jesus separa as prudentes das loucas. Não são as pressões, não são os problemas, não são as dificuldades. Você está vendo? Ó, eu estou quase naufragando aqui porque... Não. O que separa a prudente da imprudente, a prudente da louca, é a demora. Nós precisamos ser zelosos o tempo todo. O tempo todo das nossas vidas. O zelo temporário da volta de Cristo, o zelo temporário das coisas espirituais, não se sustenta. Por isso que nós estamos sempre repetindo sobre constância. O zelo temporário não serve para nada. Você diz: não, mas peraí, aí é pesado, porque eu pelo menos me esforcei. Isso não serve para nada. De verdade. Você imagina você ir numa maratona. Você corre até a metade. Eu esforcei, fui até a metade e desiste. O que ganhou? Nada. Imagina você começar um projeto. Você está construindo uma parede, faz ela até a metade. O que serve isso? Você imagina você começar algo, uma empresa,
e esforçar e trabalhar e tal, e montar ela. Depois, nos primeiros obstáculos, o primeiro ano, a falta de capital de giro, a competitividade, aí você fala assim, não dá. Aí abre falência. O que adiantou essa empresa? Vamos ser práticos. Não serve para nada. A nossa jornada, meu irmão, não é a saída que vai determinar o processo, é a constância até o final. Quem está entendendo? Você começa a fazer um curso e vai até a metade do curso, você não conclui, não aprendeu, não tem um diploma, não serve para nada esse curso. Você perdeu o seu tempo. Começou a fazer o exercício, vai até a metade do exercício, não termina, faz de qualquer jeito, ainda se machuca. O que adianta isso? Você está entendendo? Quem está entendendo onde o Senhor está nos levando? Então, esse zelo temporário daquelas imprudentes não serviu. E aí eu estou acrescentando a palavra para nada, porque não serviu para nada. Elas ficaram batendo, Senhor, abre-nos a porta, e já tinha acontecido. Jesus já tinha voltado, a coisa já foi. Eu conheço casos de pessoas que estavam na igreja e de repente começaram a se envolver em coisas erradas. Por exemplo, pouco tempo eu fiquei sabendo de um moço que se envolveu em coisas erradas e com um traficante, de repente aí foi assassinado. Aí lá no velório os pastores queriam apaziguar para a família e dizer: não, mas Deus quis assim. Deus não quis assim. Ele deveria até perseverar. Mas é porque o senhor não sabe o contexto. Só que nós estamos sendo desafiados a uma nova canção aqui. Nós estamos sendo desafiados ao novo de Deus. Então não adianta nós ficarmos passando pano nisso, não. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Escute isso. Tem um princípio espiritual aqui. Vou repetir. Algumas pessoas acham que vigiar é esperar pela volta de Cristo a qualquer momento. Não, Cristo vai voltar a qualquer momento. Vamos vigiar. Não é. Não é. Vigiar é estar preparado para a volta dele em todo tempo. Não, realmente tem. Escuta isso. Eu tenho falado com várias pessoas, evangelizado elas. Até o ímpio, ele sabe que está no final. Não, realmente, o fim a qualquer momento vai acontecer. Você está entendendo que isso não é zelo, não é esperar por Cristo de verdade? Esperar por Cristo é eu estar preparado para a volta dele a todo tempo. Eu estou na academia, Jesus pode voltar e eu vou subir com ele. Amém? A minha conduta ali, o meu comportamento ali honra a ele. A aliança que eu tenho com ele, seja lá no clube, seja lá na empresa, seja lá na academia, seja na rua, seja lá no meu quarto, seja onde estiver, a aliança que eu tenho com ele honra ele de tal forma que eu estou esperando a volta dele ali imediata, em todo o tempo. Quem
está entendendo o que o Senhor está ministrando aos nossos corações aqui? Dá um glória a Deus. Dá um glória a Deus aí e diz: Senhor, eu quero isso. Eu quero esse nível de aliança. Eu quero esse nível de aliança. Esse nível de aliança ao ponto de eu estar honrando ao Senhor na hora que eu estiver gastando meu dinheiro, na hora que eu estiver mantendo uma relação sexual com a minha esposa. Eu quero isso. Porque as imprudentes, elas estavam desapercebidas, esperando o Senhor, sabe, a qualquer momento. Então, não pode, qualquer momento ele volta, mas pode ser que, olha, deixa eu fazer aqui, ó. Não, eu tenho mais uns negocinhos aqui. O Senhor até falou comigo sobre o propósito dele, que eu deveria me dedicar mais, que eu deveria santificar, que eu deveria abrir mão disso, mas só um pouquinho, Senhor, eu só vou resolver isso aqui. Entende que não funciona? O Senhor está nos levando a um outro lugar. As virgens nércias esperavam o noivo a qualquer momento, enquanto as prudentes esperavam em todo o tempo. Todo o tempo. Você está dirigindo, se Jesus voltar agora, Ele te leva. Amém? Mas, por exemplo, direção é um teste para nós disso. O cara te fechou, você só não chama ele de bonito, não é verdade? Ô filho, de vez em quando, irmãos, eu faço isso. Eu estou pedindo perdão para Deus. Já chamei demais os outros de filho de uma égua no trânsito. Agora, se Jesus voltasse naquele momento, eu não ia. Eu estava numa vida de santificação, mas na hora que eu precisava, na hora da pressão, que eu precisava demonstrar o quanto de Cristo havia em mim, eu demonstrei o quanto de carne que há em mim ainda. Você está entendendo? Ah, mas o Senhor sabe, Ele conhece meu coração, sabe mesmo. Você vai ser a Nércia que vai ficar. Bate, Senhor, olha para nós aqui, Senhor, foi só um filho da égua que eu falei. Ele veio, entendeu? Ele veio. Eu já tive momentos, irmão, na igreja que eu tive que pedir perdão para os irmãos por causa da carne. Fiquei na carne, pingando sangue. Jesus voltasse naquela hora, eu ficava. E não é bonito isso, não tem graça isso, entende? Ah, mas foi a minha humanidade que manifestou ali, tá? Mas são coisas que nós precisamos resolver. As 5 prudentes, elas entenderam o tempo de conclusão de tudo. É isso que o Senhor está falando aqui. A predição antiga já se cumpriu. É hora de você entender. É hora de você entender que é um tempo de conclusões. É um tempo que você precisa deixar as coisas de menino. É um tempo que você precisa deixar esse tanto de coisa que você ainda está insistindo e está adulando a sua alma e dizer assim: mas Jesus me conhece, Ele sabe que não foi minha intenção. Escuta isso. Uma nova fase foi profetizada aqui. Uma nova história foi profetizada aqui. Uma nova canção até os confins da terra foi profetizada aqui. Mas tudo isso exige. Escute isso, Alan. Escute isso, vocês que estão aqui. Exige uma nova versão nossa. Um novo ciclo exige uma nova versão minha. Eu quero viver algo novo, mas eu quero no molde antigo. E é por isso que o Senhor, não vou falar disso hoje, é por isso que o Senhor falou: olha, só vou derramar vinho novo em odre novo. Não tem
jeito desse odre velho aí. Vai rachar, vai derramar o vinho, vai se perder, não adianta. Não deita remendo novo num pano velho. Entende? Não deita. Não adianta. Tem coisa que você está insistindo. Eu me lembro, irmãos, de uma calça e uma camisa que eu gostava demais. Era uma camisa daquelas caras que ela tinha um caimento perfeito, uma Dudalina. Mas eu usei ela até puir as costas. Mas eu insistia em vestir ela porque eu gostava demais dela. Aí um dia aquele falou: você tem que jogar essa camisa fora. Eu falei: não, mas ainda dá para usar ela. Dá uma costurada. Ela falou: não adianta costurar isso. E eu tinha uma calça, irmão, que eu gostava demais dela. Aí o cinto não pegava, eu peguei, arrumou botões, não deu certo. Aí arrumou mais botões, não deu certo. Ajustou de um lado, ajustou do outro, não deu certo. E era incutido com aquela calça. Até que um dia meu amor mesmo jogou aquilo fora. Eu falei: cadê aquela camisa? Eu joguei fora, que não presta não. Então você tem que entender o seguinte: uma nova versão nossa exige, aliás, um novo ciclo para nós exige uma nova versão. O Senhor liberou uma palavra, tem outra para ser liberada aqui ainda. Amém? Não hoje. Vamos ver quando Deus... E se a sua resposta para Ele, não para mim, a sua resposta for positiva, essa palavra vai ser liberada. Senão nós não vamos liberar, porque não adianta. Porque vai ser derramado vinho novo num odre novo. Diga: eu recebo. Eu sou esse odre novo. Eu vou ser esse odre novo. Diga: em nome de Jesus. Para isso, irmãos, uma das primeiras coisas com relação à aliança é fidelidade. Essa é a quinta coluna do caráter de Cristo. Fidelidade. O Senhor fala isso no Salmo 101, verso 6, Provérbios 3:3, Lucas 16:10. O Senhor declara sobre as nossas vidas: os que têm entendimento e são sábios resplandecerão como o fulgor do firmamento. E todos os quantos se dedicam a conduzir muitas pessoas à verdade e à prática da justiça serão como estrelas e brilharão para sempre, por toda a eternidade. Salmo 101, verso 6, o Senhor diz assim: os meus olhos procuram os fiéis da terra. Então o Senhor está procurando os fiéis da terra. Tem algum fiel aqui nessa noite? Tem algum fiel aqui nessa noite? A fidelidade, então, ela é sinônimo de firmeza e constância. Firmeza e constância. E há uma profecia para esses. O Senhor diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 10: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Há uma coroa de vida para nós, e vida eterna. O Senhor está dizendo isso aos nossos corações aqui. Apocalipse 2:10: não temas as coisas que tens que sofrer. Eis que o diabo está a lançar muitos nas prisões, para seres postos à prova, e tereis tribulações por 10 dias. Mas ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade, irmãos, na nossa vida, ela precisa ser exercida
em 3 aspectos. A fidelidade em nossos corações é ativado na nossa consciência. Por que eu me torno fiel? Porque a minha consciência ela foi ativada em temor. Então, foi ativado a minha consciência. Em segundo lugar, foi ativado a minha convicção sobre isso. Então a minha convicção está dizendo para mim que eu preciso agora permanecer. Eu preciso agora ser fiel. Como o Senhor trouxe na minha identidade, na minha consciência, essa certeza, essa convicção, agora eu vou estabelecer um compromisso. Então a fidelidade tem 3 aspectos. Primeiro, consciência. Segundo, convicção. E terceiro, compromisso. A fidelidade para nós, irmãos, ela segue o exemplo de Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 6, versículo 38. Acho que o 38 mesmo. Isso, 6:38. Porque eu desci do céu. Não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esse é o nível de compromisso que eu vou assumir. Esse é o nível de fidelidade que eu vou ter. Porque a fidelidade, irmãos, ela tem um preço para se pagar. Um preço de renúncia, um preço com o deixar, um preço de purificação, um preço de santidade. A aliança, então, é um compromisso que faz com que se estabeleça em mim um legado. Foi as 3 primeiras coisas que eu falei. A definição para aliança é uma pessoa, um lugar e uma descendência. Então, quando eu estabeleço com você um compromisso, ou que eu estabeleço um compromisso com Deus, eu estou firmando, irmãos, um relacionamento de responsabilidade. Eu sou responsável por isso. Então não é algo que eu vou fazer da boca para fora. Eu vou fazer porque eu estava emocionado. Eu vou fazer porque de alguma forma, sabe, algumas pessoas me exigiram isso. Não, eu tenho certeza no meu íntimo. Por isso que é consciência, convicção e compromisso. Quando eu estabeleço esse compromisso, quando eu estabeleço essa convicção, e quando eu estabeleço isso profundamente na minha identidade, automaticamente, irmãos, eu vou velar por isso. Por quê? Porque é um pacto. A aliança tem a ver com um pacto, tem a ver com um acordo, tem a ver com um tratado. Eu tratei isso com Deus, eu tratei isso com a minha mulher, eu tratei isso com os meus filhos, eu tratei isso com os discípulos, eu tratei isso com a sociedade, eu tratei isso através dessa verdade, e isso vai ser o que vai me mover.
Eu não vou ser movido pela circunstância nem pelas emoções disso, não porque alguém me motivou a fazer isso, mas porque eu acredito nisso profundamente. Quem está entendendo diz amém. Você está entendendo onde o Senhor está nos levando? Porque às vezes, irmãos, se eu sou movido só emocionalmente, se eu sou movido só pelo momento, o outro está fazendo, eu quero imitar, mas isso não está em mim, eu vou fazer uma falsa aliança. Eu vou estabelecer um nível, irmão, que muitas vezes nada tem a ver com a verdade de Deus. Olha essa história aqui, preste atenção. Lá está Josué tomando Canaã, era a terra da promessa. Eles já tinham passado o Jordão, já tinham vencido Jericó, e aí os Gibeonitas que estavam lá perto, eles pensam assim: nós não podemos guerrear contra eles, nós não vamos vencer. Então, se nós não podemos com ele, vamos nos unir a eles. É o estratagema do mundo, entende? É o como o mundo age, como as pessoas estão agindo. Espera, então eu vou conquistar essa pessoa agora, então eu vou ser politicamente correto. Ah, mas peraí, tem um versículo que fala fazer de tudo para ganhar o tolo, mas nunca falou sobre quebrar princípios lá. Entende? Nunca. Aí os Gibeonitas criaram um estratagema, está registrado lá em Josué 9, a partir do 4. Fingiram ser embaixadores de um lugar distante, vieram com sacos velhos, com jumentos, odres de vinhos velhos, rotos. De novo o Senhor está falando sobre odres velhos, sobre lugares velhos, sobre conduta errada, entende? Rotos, remendados. 5. E os seus pés, sapatos velhos, remendados, roupas velhas sobre si, e todo o pão que trazia no caminho era seco e bolorento. Aí, pode continuar. E vieram a Josué e ao arraial, a Gilgal, e disseram a eles, aos homens de Israel: viemos de uma terra distante. Você tem que tomar cuidado com quem você faz aliança e as alianças que você está estabelecendo. E fazei agora, pois, uma aliança. A palavra aqui está acordo, né? Essa é a ACF, né? A área é melhor, mas pode deixar essa por enquanto. 7. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como faremos um acordo convosco? Então disseram a Josué: nós somos teus servos. E disse-lhes Josué: quem sois? De onde vindes? E eles responderam: teu servo vem de uma terra muito distante. Era mineiro, era logo ali. Entendeu? Tem algum mineiro aqui? Logo ali. Aí vem de uma terra distante. Olha o estratagema. Olha irmãos, olha o fermento de Herodes que o Senhor fala conosco hoje. Olha o fermento dos fariseus. Por causa do nome do Senhor teu Deus, porque ouvimos a tua fama e tudo que fez no Egito. 10. E tudo quanto fez ao rei dos amorreus
e estava além do Jordão, o rei Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estáis em Astarote. Por isso nossos anciãos e todos os moradores da terra tomai e fazei as vossas mãos provisão e tal. Aí, põe no 16. Ao cabo de 3 dias, fizeram uma aliança com eles e ouviram que eram seus vizinhos e morava no meio deles. Por isso que você tem que saber que tipo de aliança você faz, porque talvez você está fazendo uma aliança com gibeonita. Talvez você está fazendo um acordo que não deve ser feito. Deus não te direcionou para isso. Deus não te direcionou para isso. Só que a partir do momento em que você fizer uma aliança, você tem que honrar. E a Bíblia fala que Josué, depois que descobriu isso, e agora, o que nós vamos fazer? Não, nós fizemos uma aliança, então nós vamos honrar. E aquele povo passou a ser tirador de água dos poços e catador de lenha, a servir a Israel, mas eram inimigos no meio do povo de Deus. Você tem que tomar cuidado, que às vezes você está fazendo aliança com pessoas e colocando elas dentro da sua casa, e o coração delas é errado com você. São gibeonitas que estão lá. Diga misericórdia. Então discirna bem as suas alianças. E uma aliança, ela precisa então ser firmada na consciência, na convicção e no compromisso. Um dia eu estava orando ao Senhor e eu falei com o Senhor: eu quero ser um homem de alianças, eu quero ser um homem que tem realmente empenhado a palavra e vai até o final com ela. E eu declaro isso sobre essa igreja: você vai empenhar a sua palavra e você vai até o final. Então nesse tempo eu fiz 3 compromissos, 3 alianças, 3 ideais e 3 propósitos em esferas diferentes. E todos os dias eu oro a Deus para que eu cumpra até o final. Eu digo: Senhor, eu vou até o final com isso. A primeira aliança é amar, temer e obedecer e submeter à vontade de Deus até o fim. É a minha aliança inquebrável. Isso está registrado em vários lugares nas minhas Bíblias, está registrado em quadro, está registrado, sabe, nos livros que vocês leem aí. Segunda aliança: amar, proteger, prover e dar direção para minha esposa e os meus filhos até o final. Porque hoje está fácil, irmãos, eu trocar de família, eu trocar de casa, eu trocar de... Não, o Senhor fala sobre você ser um homem e você ser uma mulher de aliança. Para que venha esse novo, você tem que firmar o que o Senhor estabeleceu na sua vida. E terceiro, cumprir o chamado ministerial até o final, sem jamais negociá-lo. E olha que apareceu muitas oportunidades ao longo dos anos. A minha alma, em alguns momentos, ela questionou se eu deveria continuar envolvido com o negócio de Deus, igreja,
por causa das circunstâncias. Muitas vezes, irmãos, mulheres vieram e se declararam para mim e disseram: olha, já teve mulher que já declarou dizendo assim: larga a sua mulher e fica comigo, você vai ver o tanto que você vai crescer. Não, você vai ver, eu do seu lado, nós dois juntos, nós vamos conquistar o mundo. Falei: quem te falou que eu vou conquistar o mundo? Então você tem que entender que uma aliança, ela tem que ser firmada até o final nesse processo. Eu disse para essa mulher em específico: olha, eu escolhi essa mulher e eu a amo e vou com ela até o final desse processo. Eu não troco ela por nenhuma de vocês. Você está enganada. É a delícia dos meus olhos, meu irmão. De verdade. Na hora que eu olho para os olhos dela, olho para ela, irmão, chego, derreto meu coração. Foi essa mulher que, lógico, primeiro pelo Espírito Santo, que domou meu coração. A profecia que tinha sobre a minha vida é que eu era um homem violento e que o final da minha vida seria a morte pela violência. Olha que homem manso que eu sou hoje. De vez em quando, não queira ver minha versão, em nome de Jesus não vai ver. A versão antiga já se passou, a canção antiga já se passou. O Senhor tem um cântico novo para nós. E muitas vezes apareceram propostas, irmãos, com relação ao ministério. Por que você não vai fazer tal coisa? Você vai ganhar muito mais dinheiro. Irmãos, teve uma época que os meus olhos quase brilharam para eu desistir do ministério. Eu comecei a estudar e formei em psicologia e montei uma clínica. E o Senhor lançou uma profecia na nossa vida, que nós iríamos sair de um lugar que era um ministério local e nós seríamos reino, e nós seremos como uma árvore frondosa, que muitas pessoas viriam para debaixo dessa sombra e descansariam, e nós seríamos como um arco que lançaria muitas flechas para as nações. Só que, irmãos, eu tinha montado uma clínica muito bem sofisticada, no lugar mais caro da cidade. Vocês não fazem ideia a estrutura que era o lugar onde eu estava. E comecei a ganhar muito dinheiro. Naquela época, há 14, 15 anos atrás, uma sessão nossa era R$350. E aí o Senhor falou assim: olha, entrega tudo, entrega o que você construiu. Nós tínhamos acabado de construir um templo, irmãos, de 3 andares, uma estrutura de igreja violenta. Falei: Senhor, entrega a clínica, entrega o ministério local. E naqueles dias especificamente o Senhor tinha nos dado um terreno no centro da cidade que custava mais ou menos 350 mil na época. Hoje é mais de 1 milhão. E a Keila começou a fazer o projeto dela da casa e o sobrado que ela queria e tal, e eu fazendo meu projeto paralelo, que era não gosto nem de falar disso, uma chácara na beira da represa. Irmãos, e o Senhor, Ele me provou diante daquilo.
onde estava o meu coração. Foi dando tudo isso, e aí na mesma semana que nós ganhamos, o cara chega para nós e fala assim: você não quer comprar um terreno na beira da represa? Eu falei: quero, hein? Demais. Me levou lá, irmãos. Era um platô. Você sabe o que é um platô? Quem sabe o que é um platô aqui? É um terreno plano em cima de uma montanha. Literalmente onde o rio fazia a curva. Fez, gente, Deus resolveu me honrar. E eu fiz o plano, né? Vou fazer um rancho aqui pro nascente e pro poente. Final do dia, eu coloco uma rede aqui, descansando. A cevinha tá lá na beira da represa. Vou arrumar um tabladinho lá embaixo. E o cara falou assim: e se você quiser entrar comigo numa cooperativa, eu estou vendendo esse terreno, porque aqui nós vamos arrumar uma cooperativa de criação de tilápia e produção de sapato com couro de tilápia. E me mostrou as botinhas. Fez, agora Deus resolveu me prosperar mesmo. Quem me viu comendo escaldado de fubá junto com aquela mulher, meu Deus do céu, agora imagina, eu sou próspero, vou virar empresário. Imagina. Aí o Senhor falou: tudo isso que está na sua mão é semente, não é pão. Oferta. Eu falei: Jesus, então o Senhor tem que convencer minha mulher, porque ela já contratou o engenheiro. E aí, como é que faz, né? E eu já pensando, ela não vai querer de jeito nenhum. E aí eu tenho um álibi, né? Que eu não posso, como andarão dois juntos se não tiver de comum acordo? Não é verdade? Cheguei lá, falei: meu amor, o Senhor falou comigo que tudo isso é semente. O Senhor já tinha falado para nós entregarmos o ministério local, nós entregarmos a clínica. Eu já estava com outro psicólogo, já arrumar mais 2 psicólogos lá. Falei: rapaz, depois eu vou arrumar só psicólogo para trabalhar aqui. Eu nem vou trabalhar, mexer com isso nada, só ganhar minha parte. E agora o Senhor estava nos dando mais essa prova de fogo. Aí, irmãos, cheguei em casa, eu vou conversar com ela. Eu já sei mais ou menos a resposta, e eu fico tranquilo. O que tem? Eu deixo tudo construído aqui e vou fazer missões. E de vez em quando eu fujo para cá e fico, imagina. Já pensei, eu posso alugar o tablado, alugar o rancho. Que bênção. Aí cheguei em casa, falei: meu amor, olha, Jesus falou assim, assim. Ela falou assim: amém. Aí, se Jesus falou, vamos seguir. Falei: ah, não, hein? Meu Deus. Poxa, tem que me seguir desse jeito mesmo? Você não vai nem orar, não vai nem questionar o Senhor? E assim nós fizemos, irmãos. Nós ofertamos. Eu tenho 5 pastores que estão conosco desde o início do nosso ministério, que vai fazer 30 anos agora. Nós vendemos esse terreno e ofertamos na vida dos 5. E a nossa parte a gente dizimou, e a outra parte nós enviamos para as missões na Índia, para começar um trabalho com viúvas lá, a qual hoje tem muitas vidas ao longo desses anos que se renderam aos pés de Jesus. Aí você pensa assim: não, mas isso é muita renúncia, o Senhor não vai me pedir isso não.
irmãos, eu não sei o que o Senhor vai colocar na sua vida, os níveis de renúncia, mas uma coisa eu sei: se você estiver no centro da vontade de Deus, é o lugar de toda a provisão. Quem está entendendo, fala amém. E é esse nível de aliança que Ele quer que você faça. É esse nível de compromisso que Ele quer que você viva. A aliança, irmãos, ela tem 4 dimensões. A primeira dimensão é a dimensão com Deus. A verdadeira aliança com Deus, irmãos, ela é firmada como Jesus, com Ele. Jesus olhou e disse: olha, a minha vontade não existe aqui, eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Então, na esfera da aliança, irmãos, nós vamos declarar assim, ó: fielmente nós obedeceremos o Senhor, e o meu tesouro pessoal dentre as nações. Em hebraico é o termo berit, que enfatiza uma fidelidade de ambas as partes. Berit, ou seja, o Senhor será fiel eternamente comigo. Tudo isso que eu estou contando para vocês, irmãos, nós não nos sentimos lesados, pelo contrário, o Senhor nos levou em várias nações da terra. A partir disso, o Senhor nos levou em várias viagens missionárias, e o Senhor nos fez conhecer, irmãos, os tesouros eternos que Ele tem para nós. Talvez você está, querendo voar baixo, e esse voo tem a ver, com um carrinho de segunda mão, tem a ver com uma casinha, irmãos, o Senhor está falando de mansões celestiais, o Senhor está falando de tesouros eternos, o Senhor está falando de conhecimento que nós vamos ter dEle, irmãos, que tem a ver com a eternidade, e nós não conheceremos do início ao final. Você imagina o tanto que isso é glorioso? Ele está dizendo: olha, a aliança que eu quero ter com vocês é um berit, que significa de ambas as partes. Eu vou manter fiel, você vai manter fiel, e nós vamos juntos, uma relação de confiança mútua. Eu vou te conduzir pela minha mão, e eu vou te levar a lugares que você não sabe, que você não conhece ainda. Eu vou te fazer ver o mundo espiritual do jeito que você não viu ainda. Eu vou fazer com que você compreenda coisas da ciência que o mundo não conhece ainda. Eu vou fazer com que você tenha dons espirituais, com que você tenha milagres, com que você viva o sobrenatural, com que você viva uma dimensão aqui na terra, como se você já estivesse no céu. Receba isso agora em nome de Jesus. Há algo sendo liberado aqui nessa noite. Eu sinto de verdade no meu espírito que vocês estão recebendo, e vai ser destravado na sua vida. Vai ser destravado na sua vida. A segunda esfera da aliança, então, é com a causa. O que o Senhor me mostrou naquele tempo, que Ele estava destravando a minha vida num nível de confiança mútua, mas também destravando para que nós cumpríssemos a causa. A causa é o órfão, a viúva, o necessitado, o estrangeiro. Eu nunca, irmãos, conseguiria resgatar vidas lá no deserto da Somália, no meio das bombas, no meio de tiros, vidas que estão rendendo aos pés de Jesus. Eu nunca chegaria nessa causa se eu não tivesse aberto mão desses lugares. Então, a segunda esfera que o Senhor está trazendo é causa. A referência bíblica de Atos 20, 24, o Senhor diz assim: não me importa, nem considero a minha vida de valor para mim mesmo,
se tão somente puder terminar a corrida e contemplar ou completar o ministério do Senhor Jesus Cristo, a qual Ele me confiou de testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A aliança com a causa faz com que você perceba, Marco, que os tesouros eternos, o que o Senhor está construindo em nós, desde eu comer da árvore da vida até assentar com Ele no trono. Isso é para aquele que compreender isso, entrar nessa dimensão. A terceira esfera, irmãos, é com a pessoa. A terceira esfera da aliança é com o que ela carrega, com a pessoa, com o nível de legado, o nível de não só um benefício do que eu recebo com ela, mas um lugar que de fato nós juntos, como diz em Efésios 4, 11 e 12, Ele escolheu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres, a fim de preparar os santos para o ministério. Então não tem como eu querer uma aliança com Deus sem ter uma aliança com você. Não adianta. Não, eu sou aqui de Jesus, eu faço a obra sozinho. Não, irmãos, o corpo é bem ajustado, cada um no seu lugar. Não tem como eu ter uma aliança só com Deus. Eu preciso ter aliança com pessoas, porque é nessa aliança que eu sou moldado. O ferro com o ferro se afia. O Marco testemunhou aqui momentos em que não era a vontade dele, ele não queria, mas ele resolveu seguir, porque ele discerniu no Espírito que isso era o caminho da submissão, o caminho da obediência e da submissão, irmãos, passa por lugares em que eu discerno espiritualmente que é por ali mesmo que a minha alma não queira, mesmo que a minha alma diga para eu fazer outra coisa. Então, diante disso, a quarta esfera é o legado. Eu não abro mão. Eu acredito que eu sou legatário. O legatário é a pessoa que aceita o legado espiritual. O legante é aquele que passa o legado. O legatário, irmãos, é aquele que, num compromisso mútuo, e foi por isso que eu comecei falando aqui sobre o legado eterno. A aliança tem a ver com a pessoa Cristo, o lugar santo dos santos, e a herança, o legado eterno. Não tem como eu firmar um pacto e não querer isso. 2 Timóteo 2:2, o que de mim se ouviu na presença das testemunhas, isso confio aos homens fiéis, para que sejam capazes de ensinar outros. Legado. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Legado está ligado, irmãos, à aliança diretamente. Não está ligado a pontes. Uma das coisas que mais tem gerado dor
no nosso meio são pontes. Falando de relacionamento. Quando você usa alguém como um patamar, ou quando você usa alguém para atravessar, para chegar no objetivo e descarta ela. Escute isso. Pontes são usadas para alcançar algo. Eu não sou ponte na vida do Marco. O Marco não é ponte na vida de vocês. A Su do mesmo jeito. Os pastores, os líderes de Jeús aqui não são pontes na vida de vocês, que vocês atravessam e conseguem algo só. Pontes causam feridas, causam mágoas. Esse é o problema da aliança. Porque muitas vezes eu tive o prisma errado da aliança. E aí, de repente, ambos os lados, ou talvez um dos lados, foi descartado, foi abandonado. Isso não serve para o Senhor. Relacionamentos, eles têm que ser duradouros e eternos. E aí, a aliança, ela estabelece isso. Quem faz uma ponte quer usar alguém, mas quem faz uma aliança quer conviver com alguém. Eu quero Deus, mas eu quero que Deus me dá. Não, você quer um relacionamento, uma aliança, e nesse relacionamento é mútuo. Diga: eu recebo em nome de Jesus. Irmãos, quem faz uma ponte não quer talvez conviver com você. Elas amam os seus dons, elas amam saber o que está no teu coração, mas não amam você. Elas amam a sua influência, mas não têm interesse nos bastidores. E quando vê os bastidores, descobre, vai embora. Por isso pontes ferem. Entende isso? Quem quer a ponte quer o conhecimento. Eu vou chegar em você para o que você pode me oferecer de conhecimento, mas não honram aprenderem contigo. Pontes geram dor, pontes terminam, alianças não. Alianças geram vida. Alianças representam os céus. Isabel não foi ponte para Maria, foi uma aliança. Ruth não foi ponte para Noemi, foi aliança. Nesse último momento eu quero que você pense nisso. Quem vive por aliança aprendeu vencer o desejo de ser melhor do que os outros. Quem vive por aliança aprendeu a não viver pelo seu próprio interesse, mas por um propósito diante de Deus. Quem vive por aliança não se ofende quando Deus quer promover o outro. Pelo contrário, celebra, se alegra. Poxa,
Hoje o Marco me levou para ver uma reforma que vocês estavam fazendo ali. Eu vi nos olhos dele o brilho, celebrando pela conquista daquele casal. Quem vive por aliança será canal de Deus para levantar vidas. Quem vive por aliança não tem interesse em bajular, mas de corrigir. Quem vive por aliança venceu os sentimentos pessoais. Quem vive por aliança, ele olha para o outro, mesmo nos bastidores, mesmo naquilo que é feio, mesmo na humanidade, e ele não descobre, pelo contrário, ele fala assim: eu vou orar, ele vai sair dessa, ela vai sair dessa, nós vamos resolver isso, porque nós temos uma aliança. Pontes ferem. Talvez você não está compreendendo isso. Talvez você está ferindo outras pessoas aqui. Talvez você está abrindo mão muito rápido. Deixa eu vou embora, isso não é para mim não. Mas o Senhor está te chamando hoje, dizendo: olha, você não é gebionita. Você faz parte dessa mesa, você faz parte dessa família, você faz parte dessa casa, você faz parte dessa aliança. Você não é estranho, você não fez uma falsa aliança, você não vestiu de roupa velha para ficar aqui recebendo vinho novo. Não, você tem odre novo. Você vai deixar esses lugares antigos para viver o novo de Deus aqui. Irmãos, quantas vezes nós vamos ter que chorar junto? Sim, nós vamos ter que nos alegrar juntos. Sim, nós vamos ter que lutar juntos. Sim, renunciar juntos. Sim. Unidade não é ausência de diferença, é ausência de competição. Eu não vou competir com você. O que o Senhor tem para você, eu vou honrar, eu vou celebrar, vai fazer parte da minha vida. Entende isso? Esses dias para trás mesmo, uma filha, discípula, caminhou junto comigo, a Johnny. Ela estava fazendo um livro, Vencendo a Orfandade, e muita coisa do que ela estava ministrando ali tinha a ver com o que nós ensinamos sobre isso. E ela falou assim, toda sem graça: olha, será que eu poderia usar isso? Eu falei: minha filha, é seu. Aqui não é uma represa, aqui é um rio. E eu faço um compromisso contigo. Na hora que você terminar o seu manuscrito, passa para mim, que eu vou arrumar toda a parte editorial para você. Eu vou te abençoar com isso. Ela pegou a boneca do livro pronta, editada, diagramada, toda arrumada. Irmãos, a coisa mais linda do mundo. Na hora que ela pegou, ela falou assim: nossa, é isso. Eu luto as suas guerras. Olha para o irmão do lado e diz para ele: eu luto as suas guerras. Você não está sozinho nessa. Nós vamos vencer isso juntos. Porque a nossa aliança aponta para uma pessoa, é Cristo, e Cristo em nós, a esperança da glória. A aliança entre nós aponta para um lugar, o Santo dos Santos é o lugar de toda a provisão de Deus, da presença dEle, e aponta para uma descendência, um legado eterno. O Senhor está destravando você em um novo lugar aqui hoje. Ele
está levando você agora a compreender que você precisa perdoar e ser perdoado nesses lugares que de repente você se sentiu ferido, sentiu lesado. Irmãos, ninguém mais será ponte na sua vida. Você é um homem e uma mulher de alianças. Cada proposta para tirar você deste lugar será tirado, arrancado da sua vida, porque você vai dizer: aqui não, eu tenho uma aliança com meu Deus, eu tenho uma aliança com a minha mulher, os homens, as mulheres com meu marido, os jovens com a minha casa. Eu tenho uma aliança no ministério, eu tenho uma aliança para fazer, porque eu sou a noiva prudente, eu sou a noiva prudente. O que separa o louco do prudente, irmãos, é saber que o zelo não é temporário, que é pela volta de Cristo a qualquer momento. Não é a qualquer momento, irmãos. Nós vamos estar prontos na longa espera. Nós estaremos juntos com o Senhor. Precisamos estar prontos a todo o tempo. A todo o tempo. A profecia sobre essa igreja é uma canção, uma predição se cumpriu. Agora eu levarei vocês a nova predição, a nova canção, a uma nova profecia. Sua aliança agora. Grandes não tem vez, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Nós seremos em todo tempo, não tem vez, em todo tempo, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, em todo tempo, até que ele venha. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Faça a sua oração agora. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Uma nova fase, até que ele uma nova venha, história, uma nova canção. até que ele venha. Eu terei fidelidade para isso. Diga para o Senhor: eu terei fidelidade para isso. Eu serei fiel. Com os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas, beijando o Filho até que ele venha. Se posiciona agora. E chova Se posiciona diante de Deus. Ele está te chamando. Os pés descalços, Nessas quatro esferas. nação nos ombros, Deus. E o coração em Causa. Pessoa e legado. beijando o Filho. Ele está te chamando. Até que ele venha e chova a justiça. Refaça seus compromissos.
não tem vez, eu entro em aliança. Aqui é onde os grandes não tem vez, eu entro em aliança. Até que ele venha, até que ele venha. Os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Beijando o Filho, Declare isso até ao que Senhor. ele venha e chova a justiça. Você vai abrir mão. Sim. Com os pés descalços, Para o novo de Deus. nação nos ombros e o coração Uma nova em canção. chamas. Mas eu tenho que deixar a velha canção. Beijando o Filho, Eu tenho que deixar o odre velho. até que ele venha e chova a justiça. Com os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Beijando o Filho, O Senhor está recebendo até a que sua ele oração. venha e chova a justiça. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder em nossos corações. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Mais uma vez o fogo do zelo de Deus vai arder. Com os pés descalços, nação nos ombros e o coração em chamas. Beijando o Filho, até que ele venha e chova a justiça. Glória a Deus. Você recebe essa palavra, querido? Existe um lugar maior de aliança.